Ok, beleza. Agora vamos de fato para o CSS, né, professor? No vídeo anterior você não falou quase nada do CSS Flex. Ok, é o seguinte. Então, até na aula anterior, nós deixamos a nossa página base dessa forma aqui, né? A gente está aqui brigando para tentar centralizar isso. Eu acho que a gente vai, inclusive, centralizar ele com o CSS Flex. CSS Flex é sempre utilizado, ele é utilizado para ajudar a gente a organizar os elementos quando a gente está pensando em uma dimensão. Então, algo que a gente deve colocar na nossa cabecinha ao utilizar o CSS Flex, que você já está pensando que está trabalhando numa linha ou numa coluna, certo? É sempre assim. Isso não é uma limitação, isso dá superpoderes para ele mesmo, certo? Em contrapartida ou complementar a isso, nós temos o CSS Grid, que a gente vai brincar outro dia com esse carinho. Eu peguei uma série de imagens aqui do CSS Tricks, né, que visualmente fica assim mais bacana para a gente fixar. Então sempre você vai estar trabalhando em linhas ou colunas, ou de forma direta ou de forma inversa. Então foi daqui que eu peguei aqui algumas imagens. E para a gente compreender e para que vocês possam aprofundar os estudos de vocês em CSS Flex, é necessário que vocês tenham em mente esse conceito de qual eixo é o eixo principal da aplicação das regras CSS. Então observem essa imagem aí. Eu chamo a atenção a vocês logo a dois itens, a dois conceitos aqui base para a gente entender CSS Flex. Não é muito difícil a gente começar. Logicamente que tudo tem seu nível de aprofundamento. Mas primeiro você tem um container, que ele é um container Flex, e dentro desse container você tem os itens, que são os Flex Items, certo? Então, sempre isso não são novos elementos HTML, você vai simplesmente aplicar as propriedades CSS neles, tudo bem? Então você vai criar uma div, como nós criamos aqui na nossa aula anterior, tá aqui, ó. Beleza? Então essa div aqui nós vamos transformá-la em um flex container por meio de propriedade CSS. Então ela vai ser o container, que é o que está em cinza. E dentro dela nós teremos os flex items. Por estar dentro de um flex container, ele já é um flex item. Tranquilo? Então, se você está trabalhando num layout de linhas, né, de rows, que é o que está aí na tela de vocês, o eixo principal é o eixo no sentido de uma linha, de uma row, certo? Então é importante isso porque algumas propriedades elas são aplicadas diretamente, elas são aplicadas ao eixo principal. E o eixo contrário aqui, cross-axis, é o eixo vertical, no caso, se você estiver trabalhando com uma linha. Se estiver em coluna, é o contrário. O eixo principal de uma coluna, ele é o eixo vertical. E horizontalmente, que é o eixo secundário. Tudo bem? Além disso, nós temos aqui a questão dos limites, né? Nós temos o início e o fim do eixo principal, né? Start and end. Então, main, start, main, end. E o eixo secundário da mesma forma, cross, start, cross, end. Tudo bem? Além disso, nós temos largura e altura, como geralmente um elemento HTML tem. Tudo bem, não parece ser tão complicado, mas tudo é na prática. E CSS é muito tentativa e erro, tentativa e erro. Abre o Stack Overflow, abre o CSS Tricks, abre o MDM, dá uma olhada. E com o tempo você vai ficando nisso, tudo bem? Nós que estamos aqui numa formação full stack, a gente precisa compreender os fundamentos disso, certo? Não precisa aprofundar. Lógico que se você chegar numa posição desenvolvedor front-end, você tranquilamente vai aprofundar tudo isso. Perfeito? Então, antes de mais nada, tenha em mente esse conceito de Flex Container e Flex Item. Tudo bem? Antes de avançar ali nos slides, eu não gosto de slide, mas eu boto um roteiro para eu não falar muito, porque nós temos os limites aqui de 15 minutos por cada aula. Mas vejam só, aqui está aqui a nossa página. Cadê a nossa página? Nossa página está aqui, bonitinha, né? E eu quero transformar esse nosso verdinho aqui, que é o nosso container, vou deixar ele por enquanto com essa borda ali, não tem problema não. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho para 2px, muito bem. E eu quero transformar esse nosso container, vejam só, vou botar o Rogério aqui quietinho. Eu poderia até botar as páginas lado a lado aqui, né? Deixa eu dar um pause bem aqui no vídeo para eu tentar botar eles lado a lado, que é melhor, né? Pronto, ficou melhor aqui, né? Beleza? E os slides ficam aqui. Se a gente precisar, vou para lá, venho para cá. Muito bem. Então, eu botei já de propósito, né? Eu chamei a nossa div mais externa de container e
elementinhos aqui de items, né? Então vamos lá. Para eu tornar... vocês estão vendo isso aqui? Ó? A gente aprende tanta coisa. Estou com saudade das minhas aulas de 3 horas, porque é tanta coisinha, mas aqui vai dar certo. Vocês estão vendo que eu não estou pressionando o Enter, está ficando 4 espaços e não 2? A gente pode fazer o seguinte aqui. Tem uma série de formas de fazer isso, a mais simples é essa. Gerar editor config. Tá aqui, editor config. E aqui, ó, o 4 eu vou botar para 2, para a indentação ficar em 2, né? Vai ficar melhor. Não sei se eu preciso dar uma fechadinha no arquivo, você já vai de cara, olha, vê, beleza? A gente descobre. Se a gente não souber disso aqui, a gente abre o Google e pergunta, tudo bem? Então, display flex. Vou botar aqui display flex. E olha a mágica que aconteceu aí de cara, né? Então, no momento que eu tornei display flex, já aconteceu uma mágica ali. Os elementos ficaram agora em linha, não estavam obedecendo, não estão mais obedecendo o padrão para eles, porque uma div, vocês sabem que ela é display block, né? Ou seja, ela é dona da linha dela por padrão. Uma div é assim como cabeçalhos, assim como parágrafos e outros componentes HTML, eles são donos da linha onde eles estão. Tudo bem? Então, no momento que você já diz aqui para o seu container que ele é flex, já acontece aqui uma mágica, né, no flex container, que é a propriedade flex direction, que é a segunda propriedade. Então, display flex torna um determinado container obedecedor das regras de flex, ou seja, ele é um flex container. E agora, a próxima propriedade que a gente vai ver é justamente essa daqui, flex direction. E vocês já observaram lá que ele ficou com a propriedade row. Então, vamos olhar aqui como funciona. Deixa eu botar aqui... Não é legal eu fazer isso, mas deixa eu ver como é que eu faço aqui. Porque o item, né, ele está com a margem bottom aqui, né? Deixa eu botar aqui margem. Vou botar só uma margem. Esse aqui não é bom fazer isso aqui agora, mas também não faz mal, né? Vou botar aqui 2. Beleza, ficou legal assim. E ele fez uma série de coisas aqui. Ele até desobedeceu algumas regrinhas de tamanho e tal, que eu poderia resolver aqui facilmente, ou pelo menos eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só 4 componentes. Isso, beleza, ficou legal. E eu vou tirar esse carinha daqui de dentro, porque ele está usando também, ele está funcionando como se fosse um elemento. Beleza, ficou bom agora. Então, nós temos a página lá em cima. Eu poderia até botar um container ali maior para aquele cara, né? Mas tudo bem. E aí, para eu mudar o comportamento display flex, mudar o comportamento padrão, então vamos aqui. Flex direction, ele já vai vir como row. Ó, botei row, não teve nenhum efeito. Mas se você quiser trabalhar ele em colunas, você vai columns. Olha, beleza? Então é muito, muito interessante esse flex. Ele ajuda muito a gente a fazer layouts, listagens, cartões. O layout de uma página como um todo fica bastante simplificado, pelo menos no começo, né? CSS é uma arte meio poderosa. E a gente pode fazer o inverse, né? O reverse, olha, que ele bota os elementos. A cada novo elemento que você colocar, ele vai ficando no topo da pilha. Observem que o 1 ficou embaixo e o 4 ficou lá em cima. E se eu botar somente coluna, a cada novo elemento será uma nova linha na coluna. Se eu botar em row, a cada novo elemento ele vai ficando lado a lado. Se eu botar row reverse, é o contrário, ele vai preenchendo do final para o começo. Se eu colocar aqui um novo elemento, ó, elemento 5, ele vai aparecer aqui no início. Né? Tranquilo? Parece muito bom, né, gente? Parece muito legal. Ok, então já conhecemos aqui duas propriedades. Essas duas propriedades, elas são maravilhosas. Não, duas propriedades, né? Que é a flex, que é só para determinar que ele é um container flex, e a flex direction, que determina, né? Dentre outras coisas, a gente já vai lembrar disso aqui, ó. Quando você está em row, né? Em row, que é aqui, o eixo principal é na horizontal. E quando você está em columns, né, em colunas, o eixo principal é na vertical. Porque isso acaba tendo impacto, né, em outras propriedades aqui do CSS Flex. Tranquilo? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Vamos olhar aqui, navegar mais aqui em algumas propriedades específicas para container. Depois disso, nós temos aqui regras sobre o que vai para acontecer, cara, quando a quantidade de elementos que você botar não couber numa só instância daquela direção.
que significa isso? Se você botar vários elementos aqui numa linha ao ponto de ele não conseguir encolher todos para que todos caibam, o que é para fazer? Ou dependendo das suas regras, né, de encolhimento, que é possível também ter uma propriedade, não estou lembrando o nome dela, mas é Flexchirix, acho que é assim que se pronuncia, que ela determina também como os elementos vão ficar. Então, essa Flex Wrapper ajuda nisso, né? De você ter o controle de como eles vão ficar. Deixa eu olhar aqui. A Flex Wrapper é mais ou menos isso aqui que vai acontecer, tudo bem? Vamos simular aqui o que vai acontecer. Deixa eu repetir aqui a 5 algumas vezes. Repetir aqui a 5, né? Ele está fazendo, ó, ele está tentando preencher elas aqui, ó, bem... Beleza? Então ele vai fazer o máximo aqui. Por quê? Porque eu não tenho regra de encolhimento. Então ele vai ficando ali o tanto que for necessário. Eu poderia até tentar, deixa eu botar aqui, é porque ele acaba ignorando isso aqui, viu? Não sei se eu boto essa propriedade aqui, eu estou tentando enganar ele aqui, mas deixa eu fazer o seguinte. Vamos botar aqui a nossa propriedade Flex Wrapper. Vamos lá, Flex Wrapper. Então, quando eu boto o Flex Wrapper, ele vai tentar obedecer às suas regras de tamanho. Veja só, ele obedeceu as minhas regras aqui de tamanho e ele foi criando novas instâncias aqui da minha regra, certo? Eu vou deixar somente como row. Pronto, como row. E ele vai descendo, beleza? E se eu não desejar isso, eu boto no wrapper. E aí ele vai encolher. Não é legal isso? CSS é muito isso, é você tentar brincar, porque o CSS não é mais novinho, assim, né? E tem uma série de propriedades que vão criando sombras umas nas outras, né? Então, à medida que você chega aqui no Flex, tem algumas coisas que você utilizava de uma forma lá anterior, que agora não vão ficar. E às vezes tem uma espécie de prioridade, né? Que ele é em cascata, e propriedades que você viu funcionando, você ativa o Flex e ela não funciona mais. Mas está aqui o wrapper, funcionou, beleza, tranquilo. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui nesse wrapper. Pode fazer também o wrapper reverse, né, que é equivalente ao lance da direção, que ele vai fazendo o preenchimento ao contrário, vamos dizer assim, né? Ele vai preencher a partir de baixo. Vamos olhar, olhando aqui, fica wrapper reverse. Olha, vejam só. É mais ou menos como o grid lá do Instagram, né? Lá, o grid lá do Instagram é quando você está em 3 colunas. Se você quiser que os elementos que não vão bater, né, com o módulo é a divisão inteira, aí você pode botar o inverso, que o primeiro fica lá em cima. Então, fazer de forma direta, que ele vai ficar embaixo. Beleza? É muito docinho, é muito legal. Vamos olhar aqui mais alguma propriedade, né? Deixa eu diminuir aqui os componentes novamente. Eu vou deixar só 4 componentes novamente. Beleza, então ele obedece aqui. Agora vamos olhar sobre o eixo principal, o que eu posso fazer aqui no nosso eixo principal. Quando a gente está no eixo principal, sobre a disposição dos elementos, nós temos esta propriedade que é maravilhosa, que é Justify Content. Como que você quer que os elementos se comportem dentro do container, né? Porque ele nem sempre vai casar direitinho, ele nunca vai casar direitinho. Essa é só uma situação irreal, assim, a não ser que você mande ele crescer de forma proporcional. Então, por padrão, ele vai ficar no início aqui do eixo, que é o Flex Start, não é isso? Vamos aqui de novo, deixa eu fechar isso, beleza. Ficou melhor aqui. Flex Wrapper, deixa lá o Flex Wrapper. Né? Observe que nós estamos trabalhando apenas com propriedades de container, né? Então, Justify Content significa, assim como lá no Word, né, os editores de texto, como que você quer. Se você quer alinhado à esquerda, Flex Start é o padrão. Se você quer no final, Flex End. Ou se você quiser, eu não lembro como é o Center aqui. No Center é somente Center. Ou no Center. No Center. Beleza? Então, o Justify Content são as principais. Então, quando você tiver uma situação, isso vai valer também tanto para a parte de row quanto de coluna. De linha, como a gente está fazendo aqui, de row é mais fácil para visualizar, porque às vezes quando você põe em coluna, ele vai ajustando o tamanho da coluna com os elementos se você não definiu qual vai ser uma altura mínima para a sua coluna, beleza? Mas além dessas dessas 3, que é no início, no final, no começo, nós temos outras 3 aqui que elas são muito interessantes
e tem muita utilidade, né? Para que você não deixe esses buracos, seja no início ou no final ou no meio, certo? Então a primeira delas aqui é de você espalhar os seus elementos sem deixar margem nenhum lado e nenhum outro, que é o space between. Então, via de regra, vai dizer o seguinte: nem no começo nem no final eu não quero espaço. E o espaço que sobrar, ou seja, a diferença do tamanho do container com as áreas vazias, você preenche nas fronteiras não, nas divisões ali do meio, certo? Que esse é o space between, space between. Vejam só. Aqui, essa margem que ficou é só o nosso padding, né? Se eu comentar o nosso padding, deixa eu ver se o comentário aqui dá certo, vejam só, ele vai ficar diretamente, né, coladinho, tudo lá 100%, e vai botar o espaço lá. Além disso, nós temos o spacing around e o space eventually, né? Qual é a diferença desses dois aqui, né? Deixa eu olhar aqui para vocês. Aqui no meio, ele faz uma espécie de equilíbrio, né? Se você quer deixar um pouquinho mais assim para as extremidades, ou se você quer fazer uma distribuição mais equânime, mais igual entre eles. Vamos botar o space around e observar. Spacing around, bota ponto e vírgula aqui, senão dá uma quebrada no CSS, tá bom? Observe que a margem aqui do começo e do final, elas somadas dão o valor desse aqui do meio, certo? Então o spacing around é como se fosse isso. Então ele vai distribuir também aqui no meio, mas uma unidade dessa aqui do meio, ele botou 50% para lá, 50% para cá. E o evenly. Pronto, aí ele bota todo mundo igual, certo? Então, no começo e no final. Essa é a diferença sutil entre eles dois. Então, o que vai determinar se você vai usar esse, aquele ou aquele espaçamento vai ser o layout que você recebe do seu designer, tudo bem? Não vai brincar de desenhar telas, não, que isso é uma arte. Você tem que ser um profissional, tudo bem? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma propriedade para a gente colocar. Beleza, muito bom. Enquanto essa daqui, a Justify Content, ela lida com o eixo aqui o eixo principal aqui do nosso Flex, nós temos a Align Items, que é para fazer o eixo contrário aqui, o eixo contrário, tudo bem? Deixa eu brincar aqui com esse, né? Eu posso tornar qualquer componente um Flex, inclusive esse outro que é um Item Flex, num contexto ele pode ser um Display Flex também. Para ele ser um Flex Item, ele não precisa tá com nenhuma marcação, ou seja, esse item aqui já é um item flex só por ele estar dentro de um container flex, tudo bem? Observem que na hora que eu coloquei o display flex, ele já rompeu com essa propriedade aqui, ó, já quebrou o contrato ali, vejam só, ele quebrou o contrato com ela. Por que ele fez isso? Porque de cara ele já tem umas regras, já sabe lidar com isso, vai ser mais fácil a gente centralizar. Viu que eu quase abri o Google para tentar centralizar esse número lá, aqui é um pouquinho mais fácil, né? Ele já abriu aqui o próprio item, o conteúdo dele é um item flex, né? Um flex item. Então, o 1, o 2, o 3, eles são item flex. Eu posso fazer o seguinte, se eu quero alinhar ele, porque ele entrou aqui com certeza já como, então, flex direction, ele já entrou como row, certo? Ele já entra por padrão como row. Então, se eu botar um justify content, vocês já sabem que vai ser simples centralizar ele no eixo principal, que é o eixo da horizontal. E para eu justificar ele ou centralizar ele no outro eixo é o align items e eu ponho center aqui. Olha como é fácil, tá bom? Nunca foi tão fácil centralizar algo em CSS. Então vejam só. Para você alinhar que eu falo, à esquerda, à direita, botar espaçamento no meio, nas extremidades, no eixo principal, Justify Content. No eixo contrário, Align Items. E tem os mesmos valores, né? Tem os mesmos valores, tem aqui os mesmos valores? Não, quase os mesmos valores, né? Onde você pode botar ele aqui. Então tem os três primeiros, né? Que é o Start, o End e o Center. Você pode alinhar eles pelo centro do elemento, se eles estiverem em alturas diferentes, e pode pedir para eles se esticarem até o tanto que dá, certo? Então, para eu botar aqui no fundo, né, eu botaria flex end, ele vem aqui para o fundo, se eu quiser botar no começo, eu já disse. Então, eu posso botar end, olha, flex end vai para o cantinho ali. Deixa eu só botar um padding aqui para ver se ele respeita a sociedade, rapaz. 3 pixels. Ele cresceu o tamanho lá, né? Do
do próprio componente. Não era algo que eu queria, mas deixa. Pronto, tudo porque ele tá. Eu teria que definir aqui uma propriedade que no dia que eu vou falar de model box, eu vou falar para vocês aqui, né? Para que ele respeite, para que ele incorpore no tamanho do componente os valores de padding também, para não ter essas distorções. Tranquilo? Então, acho que fica meio que concluído aqui as propriedades relacionadas a container. Então, align items, justify contents, flex wrapper, flex direction. Essas são disparadas 90% das vezes que vocês forem trabalhar com CSS Flex. Esses carinhas aqui vão ajudar vocês. Tudo bem? No próximo vídeo, a gente vai falar de propriedades específicas para itens flex, certo? Além dessas aqui, tem um bacaninha, que é o que eu vou começar falando logo no vídeo, que é a própria propriedade flex dos elementos, que ela vai ajudar a gente aqui na distribuição. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Aí o vídeo ficou um pouco grande, né? Mas tudo bem.